cumpra o seu propósito. Nosso propósito é frutificar, é ser como Jesus. Nosso propósito é manifestar o amor de Deus. Que fruto dá o ramo principal? Como Jesus se comportou estando na terra? O que Jesus produziu? De uma forma clara, o que o Deus Espírito Santo produziu? Esse está em Gálatas 5. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A pergunta é, o que os ramos precisam produzir? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se nós estivermos conectados com Jesus, se nós aceitarmos a disciplina do Senhor, o resultado disso é a nossa frutificação, é esse cumprir do nosso propósito. Ao longo de toda essa série, nós estamos sendo podados e convidados, provocados a ser cada dia mais parecido com Jesus. Ser parecido com Jesus não é apenas comparecer na celebração. Ser parecido com Jesus é imitar Jesus em tudo o que Ele faria se estivesse no nosso lugar. Ele gerou esse fruto maravilhoso, que o profeta diz que ele vai ver o fruto do seu penoso trabalho, a igreja comprada e lavada com o seu sangue, e ficará satisfeito. E nós temos a responsabilidade de fazer o mesmo, levando pessoas a conhecer o amor de Deus. O nosso propósito é sinalizar o céu aonde a gente estiver, é alguém olhar para mim e para você e dizer, olha, ali vai um cristão, um pequeno Cristo, aleluia. Você já percebeu, o fulano do setor tal é uma luz no meio da escuridão? Você já viu aquela moça que trabalha lá? Ela é uma bênção, sempre trazendo amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. Ela sempre está trazendo tudo isso. Ela tem um domínio próprio, porque estes são os frutos de quem está imitando Jesus. Os céus esperam isso de nós. As pessoas à nossa volta também esperam isso de nós. Não dá para aceitarmos menos que isso. Não existe no contexto bíblico a possibilidade de ser um cristão mais ou menos, meio parecido com Jesus, meio produtivo. Nós fomos chamados para sermos frutíferos. Olha os versos 5 e o verso 8 de João 15, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu permanecer nele, esse dará muito fruto, aleluia, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Verso 8, o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Quanto fruto Jesus espera de nós? Não, nem todos entenderam. Quanto fruto os céus esperam de nós? Muito fruto, é esse resultado natural de alguém estar conectado com Jesus. Muito fruto é a expectativa dos céus depois de uma poda, depois de uma correção. Muito fruto é a identidade do discípulo de Jesus. Ele está dizendo, vocês serão meus discípulos por darem muito fruto. Seja frutífero, cumpra o seu propósito. Fruto não é algo que a gente faz com as nossas mãos, mas é o amor que nos leva a agir daquela maneira, que nos leva a nos mover nessa situação. Frutos são as pessoas que vêm a conhecer Jesus por causa das nossas vidas. Uma pergunta que a gente precisa fazer: quantas pessoas estão mais perto de Deus por minha causa, por sua causa? O seu viver diariamente está fazendo com que seja mais fácil as pessoas se aproximarem de Deus, ou mais difícil? Alguém lá na empresa diz, eu sei que eu não estou certo, um dia eu ainda vou para a igreja, e quando eu for para a igreja eu quero ser crente como fulano. Glória a Deus, tem fruto aí, Deus seja louvado, glória a Deus, glória a Deus. E nessa casa não vai ter, em nome de Jesus, ninguém que a respeito dele seja dito, se for para ser crente como
o fulano ali, eu nem vou para a igreja. Não, aqui nessa casa não tem. Vocês já estão limpos pela palavra que o Senhor está falando. São gente que está sendo podada realmente, são gente que está sendo disciplinada realmente, em nome de Jesus. Os céus têm essa expectativa sobre a minha vida, sobre a sua vida. Não é de um ativismo, porque no ativismo a gente gera obras, mas é numa conexão com Deus, e por causa de estar conectado com Jesus, o que vem dele passa até nós, e o que está em nós acaba vazando sobre as pessoas, e elas começam a comer, a sorver deste fruto dos céus, e querer mais de Deus, e se aproximar mais de Deus. Nós somos chamados para sermos parecidos com Jesus, aqui na celebração, ok? Mas nos outros 7 dias da semana, nos outros lugares em que você vá, que seja sinalizado o reino dos céus através da sua vida. Aleluia. Deus seja louvado pela sua palavra, aleluia. Eu concluo com um alerta, há um perigo muito grande de uma vida infrutífera. As palavras de Jesus foram claras: sem frutos, o Pai corta. Eu não quero ser cortado, você não quer ser cortado. O caminho é não perder a conexão, e mesmo com dor, mesmo temeroso, orar a Deus dizendo: Pai, pode me podar, pode me corrigir, eu quero ser frutífero. Eu confesso para você que dá um frio na espinha de fazer essas orações perigosas, mas não tem outro jeito. Orações do tipo: Senhor, tira de mim tudo aquilo que está me afastando de Ti. Esse é o convite para a poda. Jesus, se não for para glorificar o Teu nome, eu não quero, Jesus. Jesus, se não for para que o Senhor seja glorificado nessa ação, nessa viagem, nesse empreendimento, nessa compra, nessa venda, não, Deus, eu não quero, Senhor. É colocar a vontade de Deus. Então, quando a gente terminar a nossa jornada, a gente possa acabar a nossa jornada aqui na terra, como Jesus, fazendo oração, dizendo: eu te glorifiquei na terra, concluindo o trabalho que tu me destes para fazer. Em nome de Jesus, quando terminar os nossos dias aqui na terra, que possamos dizer: eu fui frutífero, em nome de Jesus. Eu dei muitos frutos para Jesus. Muitas pessoas conheceram o amor dele através da minha vida. Muitas pessoas ouviram falar do sacrifício de Jesus através dos meus lábios. Os meus braços abraçaram muita gente, as minhas mãos levantaram muita gente. A minha vida abençoou muita gente. Glória a Deus. Não existe um chamado mais alto em todo o Novo Testamento do que essa ordem de produzir discípulos de Jesus. Cristo espera que nós produzimos esse fruto natural. De uma goiabeira se espera, e de um discípulo de Jesus, que ele gere outros discípulos de Jesus. É o último mandamento do Senhor Jesus. Pregue o evangelho em todas as nações, façam discípulos em toda parte. Você entende? A gente tem clareza de que um pé de jabuticaba produz jabuticaba, uma bananeira produz bananas, e assim vai. A gente já entendeu isso. Ficaríamos assustados em de ver um kiwi numa bananeira. Uau, o kiwi cara do jeito que está, esse cara é um gênio. Mas a gente ignora às vezes de que nós somos conectados na videira verdadeira, na videira real. A melhor espécie que existia é o Cristo, o nosso Senhor. E nós fomos enxertados nele, conectados nele. Está lá você, pelos olhos da fé, você pode conseguir olhar um ramo principal, e você, um tronco, né? E você um ramo saindo dali. Eu sei que poucos aqui podem ter um pé de uva em casa, mas se você tiver, se sente próximo a ele, comece a pensar você. E você já entendeu isso. O que faz nascer aquele cacho de uva lá na ponta do baraço é o que está vindo aqui pelo tronco principal. Tudo é por ele, tudo é por causa dele, tudo é para a glória dele. Se você não tiver uma parreira de uva para ver isso, olhe para uma árvore. O tronco principal é Jesus. E eu e você estamos lá,
Tem uns ramozinhos tão bonitinhos, cheios de charme, tem outros mais feioso, meio comprido, meio seco, meio fino, meio estranho, mas estamos conectados na árvore, e se estiver conectado no tronco, dá fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo que faz prospera, o que diz o Salmo 1. Seja frutífero. Pastor John MacArthur Jr. diz: Deus plantou, a mim e a você, Deus nos plantou, Ele espera fruto de nós. O caráter de Deus, seu caráter está em jogo aos olhos dos homens. O caráter de Deus é irretocável, mas aos olhos dos homens, pela frutificação da vida do crente. As pessoas creem mais em Deus ou menos em Deus pelos meus frutos e pelos teus frutos. Seja frutífero, o mundo está de olho em você.